Josué era um homem de Deus, sim ou não? Sim. Josué era servo de Deus, sim ou não? Sim. Josué era tão tremendo que Deus escolheu ele para ser o substituto de um dos maiores líderes que Deus já usou na face dessa terra, que foi Moisés. Então Josué era um servo de Deus, era um homem de Deus, guerreiro, valente, destemido, empunhava a espada e ia na frente da batalha, era um homem tremendo. Aleluia. E um dia, quando Moisés achou pesado o seu cargo, ele disse: Senhor, vamos ter que negociar, está muito pesado. Deus, para mostrar para Moisés que ele não fazia nada senão o próprio Espírito de Deus que usava Moisés, ele disse: eu vou tirar do Espírito que está em ti, manda os anciãos ficar em volta da tenda, e eu vou derramar no meu Espírito entre esses 70 anciãos. A Bíblia diz que 2 dos líderes anciões não foram até a tenda. Não sei o que aconteceu, que eles decidiram não ir até a tenda, ou não deu tempo de chegar até a tenda. Eles ficaram no arraial. O Espírito de Deus tomou aqueles que estavam em volta da tenda, e eles profetizaram, diz a Bíblia, por um momento, e de repente pararam de profetizar. E lá no arraial, onde estavam aqueles 2, um deles se chamava Eldade, o outro se chamava Medade, eles profetizaram também, porém profetizaram um pouco mais do que os outros que estavam em volta da tenda. E o que acontece? Um dos moços que estava lá, um dos rapazes que viu a situação, aquilo chamou a atenção dele. Ele saiu correndo e foi até Moisés e disse: Moisés. Aleluia. E o Josué estava sempre do lado de Moisés. Um homem que tem chamado de Deus está sempre do lado de um líder que também foi chamado por Deus. É verdade. Josué estava do lado de Moisés. Aleluia. Quando o rapaz chegou e disse: olha, Moisés, tem 2 ali que continuam profetizando, Eldade e Medade. Os outros que estavam em volta da tenda, do tabernáculo, já pararam. E aqueles 2 que ficaram no arraial continuam profetizando. O que o Josué, servo de Deus, homem de Deus, líder, chamado por Deus, falou naquela hora? Manda eles calar a boca, Moisés. Manda eles parar de profetizar. Moisés olhou para Josué com amor, com respeito, com carinho, mas também com vontade de dar um puxão de orelha, e disse para ele: por acaso tu vai ter ciúme por mim? Em outras palavras, se eu que sou líder não estou tendo ciúme dessa atitude deles, é tu que vai querer ter? Aleluia. Josué, sendo um homem de Deus, neste momento deixou as suas emoções aflorar. Aleluia. E nas suas emoções ele falou algo que não deveria. Até porque se ele estava do lado do líder, ele não precisava nem falar nada. Era só descansar e esperar o líder decidir. Mas ele quis, na sua emoção, dizendo que quem é espiritual, ele também pode ter uma fraqueza e ser dirigido pelas suas emoções. Não quer dizer que por ser um crente espiritual é 100% crente. O que tem de crente que ora e jejua tomando decisões erradas, o que tem de crente que ora e jejua e conhece a Bíblia e rateando por aí, tem bastante. Quer dizer que, mesmo orando, jejuando e conhecendo a palavra, às vezes ele deixa as suas emoções tomarem a frente de algumas situações. E isto acaba certamente trazendo consequências, levando ao erro, e com o tempo ele vai aprendendo. Do contrário, aquele que é guiado pelo Espírito e toma as decisões fundamentado na palavra, dirigido numa vida de jejum e oração, ele vai ter menos propensão a ser dirigido pelas emoções. E o que acontece, irmãos? Nós temos biologicamente uma explicação para a cabeça quente. O que é a cabeça quente? É uma alteração dos hormônios, principalmente 2 hormônios que são gerados pelas glândulas suprarrenais, que são o cortisol e a adrenalina. O cortisol é o que faz nós termos um sentimento de autodefesa. O cortisol, por exemplo, é o que faz um cachorro, se alguém pegar ele pela orelha quando ele está comendo, ele vai atacar. É o cortisol que sobe e faz ele ter essa atitude. É uma autodefesa que Deus deu para os seres vivos, tanto para os racionais como os irracionais. Então, quando a pessoa tem um nível de cortisol liberado demasiadamente no seu corpo, certamente ele vai ter uma atitude negativa,
ou de brabeza, ou as suas emoções vão aflorar e vai tomar decisões erradas. Por causa, eu estou falando biologicamente comparado ao espiritual. Por causa deste excesso de cortisol que é liberado no seu sangue. E quando o cortisol é liberado, a adrenalina vem. E a adrenalina, ela é disparada no nosso sangue a ponto de nós ficarmos com a cabeça quente. Daí que surgiu o termo, vai esfriar a cabeça. Não esquenta a cabeça com isso. A pessoa fica muito preocupada, né? Não esquenta a cabeça com isso. Tem gente que conseguiu chegar a um nível de estabilidade, de domínio, que ele diz assim: eu não quero saber disso aí porque eu já tenho outras coisas para me preocupar. Ele consegue dominar o cortisol que está no corpo dele, esses hormônios que se alteram e fazem a pessoa também se alterar. Dó vem do latim dolus, que quer dizer ter pena. Até quando tu vai ter pena dele se eu já rejeitei ele? Tu está forçando uma coisa que nem eu quero, Samuel. Meu Deus, aleluia. Tu está dando seguimento a um projeto que eu já rasguei e já joguei fora. Eu não tenho mais projeto para Saul reinar sobre Israel. Já escolhi outro, e escolhi outro melhor do que ele. O próprio Deus chama a atenção de Samuel porque estava tomando decisões dirigido pelas suas emoções. Voltamos lá ao início. Era um homem espiritual? Era um servo de Deus? Era um líder do povo. Mas estava forçando a barra conforme o sentimento do seu coração. Tinha se apegado à saúde de tal forma que continuava forçando a barra. E não era isso que Deus queria para o seu povo, para a sua obra, para a sua vontade. Davi, em dia de guerra, primeiro, ao invés de estar na guerra, não foi para a guerra, mandou os outros para a guerra. Segundo, estava sem vigilância, passeando no terraço do palácio. Estava disperso, ocioso, com a mente vazia. Mente parada, oficina do... E ele ficou ali. E de repente ele olhou para a casa do vizinho, que por coincidência era um dos seus soldados, e lá estava a mulher do seu soldado, numa postura sensual, digamos assim, e aquilo chamou a atenção de Davi. E Davi não pensou duas vezes, mandou chamar quem conhecia, quem é aquela lá, qual é o nome dela, pediu todo o histórico e disse: então vai lá e traz ela para mim. Meu Deus, aleluia. Davi, sendo o grande líder que era, se deixou ser levado pelas suas emoções. Tem um ditado que diz que o olho não vê, o coração não sente, né? Quem sabe se Davi estivesse passeando de olho fechado. Mas não tem como passear de olho fechado. Então nós vemos Davi como um homem espiritual. Quando seu filho estava entre a vida e a morte, ele foi se atirar no jejum, na oração, nos pés do Senhor, e ficou lá vários dias, até que chegou a notícia que o menino morreu. Ele levantou e foi se alimentar. Então ele era um homem espiritual, um homem que buscava Deus. O próprio Deus disse: eu vou levantar um rei que vai ser segundo o meu coração. E quem é que Deus levantou? Davi. O próprio Deus deu testemunho. Aleluia. Então quer dizer que uma pessoa sendo espiritual, se ela não vigiar, se ela não prestar atenção, ela pode ser guiada pelas suas emoções. Vamos queimar esse histórico negativo da nossa vida. Aleluia. Vamos queimar isso da nossa vida. Não vamos ser crentes dirigidos pelas emoções. É o contrário. Alguém pode dizer: não, infelizmente tem as suas fraquezas, mas é uma mulher de Deus. Quando ora, Deus opera. Ele tem os defeitos dele, mas é um homem de Deus. Quando ele levanta a mão, os demônios fogem. É uma mulher de Deus, tem os seus defeitos, mas é uma bênção, é uma serva. Os nossos defeitos não podem ser mais aflorados do que as nossas qualidades. Ainda que tenha só uma ou duas qualidades, mas a qualidade tem que sobressair. Aleluia. O diabo se aproveita das nossas emoções. Eu quero fazer duas perguntas aqui. Duas perguntas. Glória a Deus. Primeira pergunta: Quem entende que Deus nos conhece? Levante a mão e diga amém. Quem sabe que Deus nos conhece? Você sabe? Segunda pergunta: quem sabe que o diabo nos conhece? Levanta a mão e diga amém.
Você sabia que o diabo te conhece também? O diabo conhece. O diabo conhece as minhas fraquezas. O diabo conhece o meu passado. O diabo sabe aonde que ele vai poder fazer o meu cortisol aflorar. Normalmente aflora no trânsito. Misericórdia, vou confessar então. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Às vezes eu falo sozinho no trânsito. Para de rir, não, Patrícia. Às vezes eu falo sozinho no trânsito. Eu estou andando aqui, principalmente quando eu estou atrasado. Eu digo para elas, olha, vê se não é mulher dirigindo no carro da frente. Aí quando eu ultrapasso, eu digo, vai para a direita, Leandro. Eu falo sozinho no trânsito. Aí o meu cortisol aflora. Pelo menos eu não peco, né? Eu boto para fora eu e Deus. E elas criaturas dentro do carro. É ali que meu cortisol se levanta. Aonde que o teu cortisol está te traindo? Quando que o teu cortisol está fazendo você sair da presença de Deus? Em que momento que o teu cortisol abre uma porta para o diabo trabalhar na tua mente? Qual a hora que a tua adrenalina faz você perder as estribeiras e sair do projeto ideal que Deus tem para você? No meu trabalho, eu tenho um colega no meu trabalho que é uma luta. Quem sabe Deus está usando aquela luta para trabalhar na tua vida. Temos que entender se aquela decisão é do Espírito ou é das emoções. Se é das emoções, é dirigido pela natureza humana, decaída e pecaminosa. Se é pelo Espírito, pode ir que Deus vai na frente. Se é uma decisão fundamentada na palavra, pode ir que Deus vai na frente. Se você está debaixo de uma cobertura espiritual, pode ir que Deus vai na frente. E a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. O que a Bíblia está dizendo? Decisões dirigidas, tomadas pelas emoções. Quando nós agimos e decidimos pelas emoções, fatalmente nós vamos sair do projeto ideal e vamos automaticamente estar nos aproximando daquilo que o diabo tem. Se Deus tem projeto para você, deixa eu te dizer uma notícia que quem sabe nunca ninguém te falou. O diabo também tem projeto com a tua vida. O projeto do diabo é te afastar de Deus, te afastar do projeto de Deus, te afastar do serviço na obra de Deus, te afastar de tudo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério e te aproximar do projeto que Ele tem para ti. Que é viver uma vida longe de Deus aqui e por fim na eternidade sem Deus.